bem-vindos a mais um programa Em Tese da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, Rio de Janeiro. Esse nosso programa tem o intuito de divulgar, difundir projetos, pesquisas acadêmicas feitas pelos nossos servidores, pelos nossos juízes, dentro das suas pós-graduações de lato sensu, mestrados, doutorados, né? São reflexões críticas que nós fazemos sempre com o intuito de engrandecer, de agregar valor, de melhorar a prestação jurisdicional, que é a atividade fim da nossa instituição. E no dia de hoje, temos a honra aqui de ter como convidada a servidora aposentada aqui do TRT da Primeira Região, aposentada, mas continua muito ativa, né? Lília Moreira Viana. Né? A Lília tem uma formação bastante vasta e eclética, né? Ela é graduada em Letras e em Direito, depois fez especialização em Planejamento, Implementação e Gestão de Ensino à Distância pela UF, tem formação em Mediação pela CBMA, que é uma instituição de prestígio, né? Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, e também pela Escola Judicial aqui do Rio de Janeiro. É mestre em Psicologia Social, professora, e foi professora durante muitos anos da ESACS, que era a Escola dos Servidores, que foi incorporada à Escola Judicial no final de 2022, e atualmente ela atua como psicanalista da Clínica Social do Instituto Gradiva e compõe o grupo de estudos da UFRJ, DEJUR e a Psicodinâmica do Trabalho. A gente vai conversar aqui hoje sobre a dissertação de mestrado dela, intitulada Teletrabalho em Períodos de Crise, quando o redesenho é imperativo. E para nos ajudar, nós temos a honrosa aqui e ilustre participação de dois colegas que têm grande destaque aqui no nosso tribunal, e não só no nosso tribunal, né? No Brasil inteiro. Temos o João Renda Leal Fernandes, juiz do trabalho aqui no Rio de Janeiro. João é mestre em Direito do Trabalho e Previdência Social pela UERJ e atualmente é doutorando também pela mesma instituição. Ele é investigador associado do Centro de Investigação de Direito Europeu, Econômico, Financeiro e Fiscal, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi pesquisador visitante na Harvard Law School, né? E daí ele fez uma pesquisa bastante extensa e produziu um livro muito legal sobre o direito do trabalho em comparação com o nosso ordenamento jurídico brasileiro e o que acontece nos Estados Unidos, né? Desmistificando a imagem que se tem do direito do trabalho norte-americano. E também o João ele é bastante eclético também. Ele foi para o Japão, há muitos anos até já foi para o Japão, fala japonês, além de falar inglês. Então, o João é alguém que, de fato, tem essa vocação muito intensa para a vida acadêmica. E também, de outro lado, temos um economista que se tornou juiz do trabalho, né, o Fabiano Fernandes Luz. O Fabiano ele é graduado em Economia, né? Depois ele fez a graduação em Direito e não parou por aí. Também é mestre em Direito pela Universidade Federal Fluminense e atualmente é doutorando, é colega do João, lá na UERJ, em Direito do Trabalho e Previdência Social. Também tem vários livros publicados, tem pós-graduação em Gestão Financeira de Empresas, e é alguém que tem essa propensão, essa vocação. Recentemente ele fez uma vinculação muito legal, propiciou um convênio da nossa Escola Judicial com a Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos. Então, você vê, estamos, Lília, cercados de pessoas que têm todos os predicados para nos ajudar a fazer uma boa conversa aqui em torno da sua dissertação. E sem maiores delongas, eu passo a palavra a você para você poder fazer essa breve exposição das suas reflexões no mestrado. Seja bem-vindo. Então, a gente vai começar falando sobre o primeiro estudo que eu fiz, porque a minha dissertação foi dividida em 2 estudos, e aí o estudo que a gente optou por falar aqui hoje é o estudo sobre o teletrabalho em períodos de crise e o redesenho como imperativo para o desempenho e para o bem-estar no trabalho. Esse estudo ele objetivou caracterizar o impacto do teletrabalho compulsório no desempenho e bem-estar do trabalho de teletrabalhadores quanto às necessidades psicológicas e também do redesenho no trabalho. A gente sabe que o teletrabalho tem várias vantagens, inclusive o teletrabalho num contexto normal, né? A melhoria da qualidade de vida é uma das vantagens, a questão da melhoria da mobilidade urbana, a colaboração com o meio ambiente, os benefícios para os trabalhadores, a redução de despesas, o aumento da produtividade e também a redução do absenteísmo. Contudo, essa mesma literatura que aponta essas vantagens, aponta também alguns riscos do teletrabalho, tais como a redução do bem-estar e isolamento, com progressivas perdas das relações sociais e prejuízo no relacionamento
entre gestores e teletrabalhadores. Além disso, o teletrabalho ele impacta diferentemente os trabalhadores. E no período pandêmico, foram identificados tanto aspectos protetivos, que evitou que as pessoas fossem contaminadas, mas também apareceram aspectos de risco, inclusive com relação à saúde mental dos teletrabalhadores. O teletrabalho, nesse sentido, né, na pandemia, ele trouxe demandas distintas para a gestão, né, do trabalho e também mobilizou recursos pessoais e organizacionais também diferenciados. Então, esse foi um dos motivos pelo qual, né, eu decidi também fazer essa pesquisa. Eu achei que era um tema importante para a gente pesquisar e se aprofundar. Com base nessa pesquisa, eu utilizei um modelo teórico. Então, como base para a minha pesquisa, eu utilizei um modelo teórico chamado JDR, ou Recursos e Demandas do Trabalho. Esse é um modelo criado em 2017, e esse modelo ele identifica, e aí vocês podem ver aí na figura, ele identifica duas categorias de características ou condições de trabalho, que são as demandas do trabalho e os recursos do trabalho. As demandas do trabalho, elas referem-se aos aspectos físicos, sociais e organizacionais do trabalho que vão requerer um esforço físico ou psicológico. Por exemplo, quando o servidor recebe uma sobrecarga de trabalho, isso é considerado uma demanda. Essas demandas elevadas, né, elas vão gerar esforços adicionais para que sejam alcançadas as metas do trabalho e para manter o desempenho, né? Isso vai ocasionar tensão, que está aí na figura, né? E custos fisiológicos e psíquicos, como fadiga, irritabilidade, exaustão, ansiedade do teletrabalhador. Por outro lado, os recursos laborais que estão lá acima são os aspectos também físicos, sociais e organizacionais que vão atuar como motivadores. Por exemplo, um exemplo de recurso que a gente pode citar é o apoio social dos colegas, é um tipo de recurso, o suporte do gestor é outro recurso, feedback, as oportunidades de aprendizagem, tudo isso são recursos que são necessários para lidar com as demandas. Os recursos também eles podem reduzir as demandas e aquele custo psicológico e fisiológico associado à demanda. Eles são instrumentos para atingir as metas de trabalho, eles estimulam o crescimento pessoal, a aprendizagem, o desenvolvimento e também influenciam a motivação, o que pode levar até a um maior engajamento e comprometimento em face das demandas. Aí, na perspectiva desse modelo, os comportamentos de redesenho eles são considerados uma forma específica de comportamento proativo. Está lá em cima o redesenho. Através desse comportamento proativo, o trabalhador ele vai iniciar mudanças tanto no nível das demandas quanto dos recursos para conseguir um equilíbrio entre ambos. E aí o redesenho ele vai enfatizar a mudança nas condições de trabalho, porque houve uma mudança que ocasionou essa necessidade de ser redesenhado o trabalho. E ele vai enfatizar isso, e isso vai influenciar a motivação e o bem-estar do indivíduo e vai conduzir a maiores níveis de recursos pessoais e recursos de trabalho. Então, esse incremento dos recursos, através, né, do redesenho, ele vai conduzir a maiores níveis de motivação para redesenhar o próprio trabalho, e isso vai desencadear uma retroalimentação, vai haver uma retroalimentação nesse processo motivacional. Quanto mais ele redesenha, mais recursos ele produz, mais motivação e assim sucessivamente. E evidências científicas sugerem que esse comportamento de redesenho ele aparece muito, intensifica muito quando as condições de trabalho não são favoráveis, como a que ocorreu na pandemia, no teletrabalho compulsório. E também quando o indivíduo, né, o trabalhador, precisa ser o protagonista para alterar essas demandas e os recursos. Por outro lado, trabalhadores que estão sob uma pressão intensa e que não conseguem incrementar esses recursos, utilizar desses recursos, eles podem apresentar comportamentos prejudiciais, como está lá embaixo. São comportamentos autodepreciativos, como a depressão, o burnout, o isolamento, né?
esses comportamentos vão criar obstáculos que podem minar o desempenho e, consequentemente, o bem-estar do trabalho, né? Essa pressão no trabalho vai levar a uma exaustão, a exaustão vai aumentar os níveis de pressão, e assim sucessivamente também havendo uma retroalimentação. Então, o ideal é que haja um equilíbrio entre recursos e demandas, que todos os dois elementos vão caracterizar, vão estar presentes no trabalho, mas o ideal sempre é que haja esse equilíbrio. Aí, considerando esse modelo, né, que eu usei como suporte teórico, né, da minha pesquisa, e a diversidade de aspectos que eu poderia discutir, né, no âmbito do teletrabalho compulsório, que tinha muitos temas que eu poderia investigar, eu optei por enfocar as necessidades psicológicas básicas de todo ser humano, que é competência, autonomia e relacionamento, e também o redesenho do trabalho, todos eles como recursos a serem utilizados nesse momento de crise. Eu acho que agora pode tirar os slides, porque eu vou falar um pouquinho antes de entrar na análise ali. Quando eu falo na necessidade psicológica de autonomia, eu me refiro à liberdade do trabalhador se manifestar e defender ações ou opiniões. Já quando eu falo da competência, que é uma outra necessidade psicológica importante, diz respeito à capacidade do trabalhador de dominar ou gerenciar o seu trabalho e superar os desafios e as metas. E a necessidade de relacionamento vai dizer respeito às interações significativas, ou seja, as relações estáveis e duradouras entre gestores e colegas que vão fornecer um suporte social para o trabalhador. Então, já adentrando na minha pesquisa especificamente, participaram da minha pesquisa 33 servidores do TRT da Primeira Região, que foram alunos do curso de gestão do teletrabalho, que eu fui tutora em outubro de 2020. E aí eu utilizei nesse curso, consequentemente foi como instrumento de pesquisa, né? Foram 3 fóruns de discussão. Em cada fórum havia uma pergunta indutora sobre esses temas, né, no qual eu investiguei. O primeiro fórum eu perguntei quais as necessidades psicológicas básicas, dentre aquelas que eu falei, né, autonomia, relacionamento e competência, quais delas eles consideraram que foi mais afetadas na transição, né, para o teletrabalho compulsório. No segundo fórum, eu perguntei quais as dimensões do desempenho que eles consideraram que foram mais afetadas, positiva ou negativamente, pelo trabalho remoto. E, em terceiro lugar, eu perguntei em relação ao redesenho do trabalho, pedi para eles escolherem uma das dimensões do redesenho e comentassem quais as estratégias que eles utilizaram para recriar o próprio trabalho. Além dessas perguntas, no curso, eu incentivei os alunos a falarem sobre o período de transição, como foi essa transição, né, do trabalho presencial para o teletrabalho compulsório, nesse momento da eclosão da pandemia de Covid-19. Aí a gente utilizou, na análise de dados, uma análise chamada análise de similitude. Essa análise é uma análise de similitude porque ela permite inferir a estrutura da construção do texto, a partir da concorrência das palavras, ou seja, quanto mais as palavras foram ditas por ele, né, mais se destacava no discurso, mais ela foi valorizada nessa análise que foi feita com o auxílio do Iramutec, é um software próprio para análise de dados. E aí a gente pode perceber que nessa análise temos 2 comunidades, uma em torno do termo teletrabalho e outra em torno do termo trabalho-tarefa. Lá em cima, a gente vai ver que aparecem algumas palavras como audiência, e que eles aparecem, eles falam, né, nos relatos deles, eles falam sobre as audiências virtuais, a realização das audiências virtuais, que eles relataram no curso que foi um dos principais desafios técnicos desse período de transição, porque eles precisaram aprender, né, tecnicamente como que fazia audiência de forma remota.
Então, a gente vê aí essa preocupação. Também há palavras como colega e equipe que estão aí, que demonstram, né, explicita, né, como que as relações sociais do contexto laboral se tornaram dificultosas com o trabalho remoto, que as pessoas estavam acostumadas a trabalhar, né, de forma presencial, tiveram algumas questões aí nos relacionamentos por conta disso e na comunicação. Uma interpretação também desses resultados, dessa análise, sinaliza para a busca que foi manter o espírito de equipe apesar da distância. Outra interpretação também enfatizou o uso das ferramentas de comunicação, aparece aí o WhatsApp, né? A gestão do tempo também foi uma coisa que foi muito enfatizada, a necessidade da gestão do tempo, que eles tiveram dificuldade, e também a necessidade de buscar equilíbrio entre as esferas pessoal e profissional. Outro tema também que eles relataram muito nos fóruns foi a questão da ergonomia e da interação presencial como elementos influentes no desempenho e no bem-estar. Alguns trechos também acentuaram os impactos sofridos pela perda da estrutura física do local presencial do trabalho e do suporte social na convivência com os colegas. O redesenho aparece aí também como uma forma, né, que se impôs nessa nova modalidade, e o tempo, a palavra tempo, aparece também aí embaixo como um fator importante que possibilitou a participação em cursos para a obtenção de habilidades e competências que favoreceram esse redesenho. Apareceu também a palavra comunicação associada à ferramenta WhatsApp e a palavra grupo, denotando também novas estratégias diferentes, né, daquelas em que a comunicação ocorria quando era de forma presencial. Outra conclusão também se refere à demanda de adaptação a fim de equilibrar a vida pessoal e a profissional. Isso aí fica bem nítido quando aparece lá embaixo as palavras casa, rotina, filho, horário, tempo, associadas à palavra tarefa e trabalho-tarefa. Isso aí é uma clara evidência da tentativa de conciliação trabalho-família e família-trabalho, que foi uma questão que foi bem difícil para eles lá, que tiveram que acumular, né, funções nesse período pandêmico, principalmente, que os filhos não tinham babás, não tinham colégio, e aí os trabalhadores tiveram que acumular funções. Após essa análise, eu fiz uma outra análise que é chamada de classificação hierárquica descendente, está no próximo slide. Essa classificação hierárquica descendente, ela vai organizar as palavras por afinidade em classes. E aí ela vai observar o vocabulário, né, característico e o uso de formas semelhantes, vinculando a representações ou conceitos comuns. Então, ela vai dividir em classes. E aí, do corpus, né, do conjunto, né, das falas dele nos fóruns, emergiram 5 classes, organizadas em um eixo central com 2 ramificações. A primeira ramificação, a gente vê que concentra 4 classes e diz respeito ao trabalho na pandemia. E a segunda, isolada, foi a classe conciliação trabalho-família. Esse eixo do trabalho na pandemia, ele subdividiu-se em 2 sub-eixos. Um deles voltado para a temática da comunicação, que compreendeu a comunicação virtual e ferramentas de comunicação. O outro sub-eixo foi denominado Novas Condições Laborais, que englobou relacionamento e redesenho do trabalho. Por sua vez, a primeira classe, né, a cinza, né, a classe comunicação virtual, a gente pode ver aí da lista de palavras que apareceram, reuniu, né, vocábulos como comunicação, expressão, presencial, gesto, que apontaram para a dimensão do desempenho mais negativamente afetada e na percepção dos servidores que participaram do curso, foi a dimensão comunicativa, foi a que foi mais afetada negativamente. E aí, nos depoimentos, os servidores expressaram comparações, né, avaliativas entre a interação presencial e virtual, e aí destacaram aspectos que eles consideraram prejudiciais no fluxo de comunicação e no grau de suporte social disponível no cotidiano de trabalho. Na classe intitulada Ferramentas de Comunicação, a vermelha,
houve a predominância de vocábulos que demonstraram a preocupação com a comunicação, que passou-se a utilizar de ferramentas que não eram tão utilizadas antes, como o WhatsApp, o e-mail, o Cisco Web. Tais ferramentas, embora úteis, impactaram muito no relacionamento no ambiente laboral. Na classe relacionamentos, que é a laranja, surgiram vocábulos como necessidade, psicológico, relacionamento, gestor e confiança. Aí demonstrou que a necessidade psicológica de relacionamento foi bem impactada nessa transição para o teletrabalho compulsório. E a classe redesenho do trabalho acabou recebendo esse nome porque apareceram termos, né, e palavras como redesenho da tarefa, redesenho da relação, secretário de audiências, e aí os relatos evidenciaram que o momento de crise demandava mudanças, de forma a estabelecer novas formas, né, de realizar as tarefas e de conduzir as relações profissionais. Ficou evidenciado nessa classe uma necessidade premente de adaptação e que o desempenho e o bem-estar dependiam do uso de novas estratégias. E, por fim, de forma isolada, aparece a classe conciliação trabalho-família, e ela aparece no eixo distinto, provavelmente porque as 4 outras classes diziam respeito ao trabalho, e ela englobou também outra esfera da vida, que foi a família. E aí a gente vê palavras como filho, doméstico, casa, pai, estressante, cuidar, espaço, tempo, demonstrando que houve a existência, né, de desafios que surgiram quando o trabalho invadiu o ambiente doméstico. Aí há diversos relatos, né, deles, dificuldade de conciliação, de adaptação à nova modalidade, que foi acumulada, né, como eu já disse anteriormente, com as tarefas domésticas, o acompanhamento de filhos com aulas online e cuidados com os parentes doentes. E aí também essas palavras remetem à necessidade de manejar as fronteiras entre a vida profissional e a vida pessoal, assim como nos aspectos emocionais decorrentes desse manejo. A próxima tela, eu coloquei o link com o artigo, porque esse estudo virou um artigo científico, já foi publicado na revista RPOT, Revista de Psicologia Organizacional do Trabalho, no início desse ano, uma revista bem conceituada na área de psicologia organizacional. Como conclusão final, o que eu queria destacar, né, é que esse distanciamento social imposto pelo período pandêmico e decorrente do teletrabalho compulsório impactou diretamente a necessidade psicológica de relacionamento, por consequência, a comunicação também foi impactada e os teletrabalhadores passaram a utilizar de ferramentas que até então eram pouco adotadas. A invasão do ambiente doméstico pelo profissional emergiu como um dos elementos capazes de centrais, né, do teletrabalho compulsório durante essa crise sanitária. Esse novo contexto demandou uma grande capacidade de adaptação por parte tanto dos trabalhadores quanto da organização, ampliando a demanda de maior autonomia a ser concedida ao teletrabalhador, uma adaptação também ergonômica do ambiente doméstico e também um maior equilíbrio entre os campos pessoal e profissional. Outra conclusão também do estudo foi a demanda por aprendizagem de novas competências, entre elas a habilidade para lidar com as plataformas digitais, né, que é uma competência técnica, e também a competência emocional, que dentre elas seria a capacidade de fazer uma gestão do tempo eficaz e de fazer uma conciliação trabalho-família e um equilíbrio maior entre o pessoal e o profissional. Também ficou claro que as estratégias de redesenho e conhecimento das necessidades psicológicas no contexto de crise podem contribuir para reduzir a ansiedade e o estresse, e o redesenho pode permitir uma otimização dos sistemas técnicos sociais, permitindo que o teletrabalhador tenha mais controle sobre o seu trabalho, de forma a melhorar o seu desempenho e manter o bem-estar. Obrigado, Lilian. Obrigado pela sua apresentação. Agora vamos então passar a palavra para o nosso colega Fabiano Luz. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentil participação aqui no programa Em Tese. Por favor, tenha a palavra. Bom, você pode fazer as suas 2 perguntas e a Lilian responde em seguida. A gente passa a palavra para o João. Primeiro, queria agradecer à escola, né? Eu acho que é uma oportunidade sempre parabenizar iniciativas como essa. Eu acho que é muito importante porque a gente que trabalha em microsistemas, né? Nós 3 somos juízes, né? Trabalhamos em unidades, né?
e a gente acaba ficando com um microsistema muito, entre aspas, limitado, porque a gente está nas nossas relações diárias com um corpo de 12 a 13 pessoas, e a gente esquece o tamanho, a magnitude do nosso tribunal, e, em especial, a quantidade de talentos que o tribunal tem. Talentos dos mais diversos tipos, de mais diversas formações, desde músicos importantes, e não tem nada a ver com a academia, como temos na escola judicial, né? Uma musicista excelente, de mão cheia, a perspectivas, inclusive, intersubjetivas ou interdisciplinares, como é o caso da Lilian. Então, eu queria parabenizar a escola por poder dar voz a esse tipo de pesquisa, porque ela traz para a gente uma interessante discussão. E aí, eu, desde já parabenizo a Lilian por isso, é a perspectiva interdisciplinar. Cada vez mais, o direito ele é muito fruto e consequência de todo um aspecto que lhe antecede. E esses aspectos vão da sociologia, da economia, da psicologia, e ele acaba sendo a consequência, né, o aspecto final. Por isso é muito importante esse tipo de debate. A economia do trabalho, a sociologia do trabalho, a psicologia do trabalho, e aí a gente pode colocar diversas outras coisas, a antropologia do trabalho, porque permitem a gente entender o passado, entender o contexto e criar conclusões, eventualmente, e ajudar a gente a formatar um modelo normativo que seja mais adequado e de regulação. Outra questão para seguir e aí eu acho que a Lívia colocou, eu esqueci qual era o número, você já colocou na sua apresentação, 32 servidores. Na teoria da amostragem, é interessante porque quanto menor a amostragem, né, e aí eu trago um pouco da minha época de economista, né, quanto menor a amostragem, não é para estatística, mais difícil da gente alcançar um resultado mais acurado versus a sua população. E aí já fica até um incentivo, tá, Lina, de avançar nesse trabalho, porque 33 servidores, de fato, é uma fagulha, né? Não sei se você tem essa percepção também, é uma fagulha sim. de algo que pode ser muito maior, seja dentro do nosso tribunal, que ainda é um microsistema, mas talvez no Brasil todo. Então, já fica, inclusive, provocando a escola, de repente, de levar um debate como esse para todo o Brasil, para a gente ter uma realidade, ter a percepção do teletrabalho dentro da Justiça do Trabalho. Então, fica aí essa provocação positiva aí para você levar essa sua pesquisa para avançar, para trazer uma amostragem muito maior, que talvez venha a ter um elemento, talvez, no segundo momento, mais acurado quanto aos fatos reais. E aí, entrando aqui nas minhas duas questões, elas decorrem de uma questão, uma premissa, tá? Que é a ruptura da territorialidade. A gente verifica isso no direito do trabalho, que é a nossa matéria, né, o nosso dia a dia, mas no trabalho lato sensu, né? E aí a gente engloba o nosso tribunal, os servidores públicos e todo aquele exercente da atividade de trabalho. O emprego é só uma forma de, né? Nós temos diversas outras formas de trabalhar, como nós todos aqui o fazemos diariamente. E aí eu trago duas questões, Lina. Eu vou trazer já as duas, um combo, vou fazer 2 em 1, e aí você fica à vontade para responder como achar melhor, tá bem? Essa questão da territorialidade, a ruptura da territorialidade, me parece que ela traz duas questões importantes nas relações sociais. Tá? Uma da ocorrência de relações sociais e outra da não ocorrência. A minha primeira pergunta vai da ocorrência, que você cita muito bem sobre conflitos no espaço família, né? Essa invasão do trabalho na ótica da família. E aí eu queria saber de você se na sua pesquisa se isso ficou bastante materializado, seja as disputas de espaço que acontecem dentro do espaço família, né? E aí a disputa de espaço vai desde o uso de um computador ao uso de um escritório, até que ponto isso trouxe um problema de ordem privada, né? O trabalho invadindo e trazendo um problema privado. Tá? O professor Ricardo Antunes, no curso que eu estou fazendo, né, na MAT, inclusive, disse isso na última aula, que o patriarcado ficou muito materializado nesse período de pandemia, porque os homens, de uma forma geral, avocavam para si o monopólio dos espaços de escritório de computador. Eles chegavam à vez deles. Eu fiz até uma reflexão e mudei uma política lá em casa em virtude disso. E a segunda pergunta, da não ocorrência das relações. E aí é dentro do tribunal. Até que ponto você acha que isso, ou tem essa conclusão de prejuízo efetivo no relacionamento e na ideia de pertencimento do servidor como pertencente a um grupo, e até que ponto a ausência de uma comunicação corporal, porque 90%, entre 70% e 80%, não sei, não lembro a estatística exata, o número exato, da nossa comunicação ela é corporal, ela não é verbalizada, até que ponto a ausência dessa comunicação não verbalizada prejudicou
o andamento dos trabalhos ou até as relações interpessoais dos servidores nos seus grupos de trabalho? Sim, ótimas perguntas. Com relação à amostra, realmente a gente, na verdade, a gente fez um estudo de caso, né? Uhum. E aí ficou bem restrita e eu, inclusive, como dei aula na Exatos por muito tempo, eu observava que quem participava do curso geralmente é quem menos precisava, porque às vezes aquele servidor que precisa aprender determinadas coisas, tudo, é justamente aquele que tem mais resistência a aprender e não participa dos cursos. Então, tem toda essa questão realmente de acordo com a sua fala. Só que, assim, tem um dado interessante que, no mesmo momento que eu estava fazendo a minha pesquisa no tribunal, eu participei de uma pesquisa muito mais ampla no âmbito de 95 instituições, também públicas, inclusive MPT, Ministério Público, que foi uma pesquisa da UNB, que eu fui convidada a participar, e foi muito interessante, que eu acabei não colocando, porque foi uma outra pesquisa, eu não poderia colocar isso na minha pesquisa, mas que, né, eu posso falar aqui. Foi muito interessante como que a similaridade das percepções lá dessa outra pesquisa, que foi uma pesquisa foi uma pesquisa muito ampla dela, decorreram vários artigos e tudo, e uma delas, que foi justamente a que eu participei, era justamente sobre os sentimentos que os servidores sentiram nesse momento de transição e tal, e aí é impressionante como que foi similar com o resultado da minha. Então, isso até me deu um certo afago, porque eu sabia que a minha amostra era pequena, era reduzida, e que quando a amostra é reduzida, realmente é difícil generalizar os dados, né? Como você falou. Agora, entrando mais nas perguntas que você fez, assim, ficou muito claro nos relatos, né, nos fóruns, essa questão da disputa de espaços, né, e muito essa questão também do patriarcado. Inclusive, eu achei muito interessante que um dos colegas falou que ele deixava a mulher com as crianças em casa, que também era trabalhadora, e ele ia para a casa dos pais, que tinha um quarto lá para ele trabalhar. Então, daí você já vê a diferença, sem fazer nenhuma crítica pessoal, né, porque foi uma coisa real que aconteceu e tudo, mas assim, a diferença do tratamento, né, da mulher e do homem trabalhador nesse período pandêmico. Então, ficou muito claro isso, foi muito falado, porque aqui na pesquisa não dá para a gente colocar tudo que foi falado, né? Mas assim, foi muito falado essa diferença, essa questão mesmo do patriarcado, né, da predominância, como que eu posso dizer, das prerrogativas, né, do homem sobre a mulher, e isso ficou super claro. Outra coisa também que você falou sobre pertencimento, isso aí foi muito abalado, assim, as pessoas tiveram muita dificuldade na comunicação. O WhatsApp, por um lado, foi o meio mais utilizado e foi o que deu para fazer, né? Mas assim, ele não é um meio tão adequado, já estão falando muito sobre isso, as pesquisas, os estudos, né, já têm relatado isso, que o WhatsApp não é uma forma adequada de comunicação para o meio profissional, porque é uma coisa muito íntima, a pessoa sabe quando você está online, aí vem aquela questão do direito à desconexão, que não é observado, mandam. Isso foi muito também falado no curso. Não sei se agora o tribunal já regulamentou isso, mas é uma coisa que tem que ser regulamentada urgentemente, esse direito à desconexão, porque as pessoas mandavam e-mail, e e-mail ainda, às vezes, você não vê na hora, né? Mas o WhatsApp você vê, e tem gente que não coloca no silencioso e de madrugada recebe notificação, enfim. Isso foi muito abalado, e a ausência da comunicação presencial atrapalhou muito o fluxo de comunicação, principalmente pelos ruídos na comunicação, porque às vezes você escreve com uma intenção e é lido de outra forma, né? Então, isso foi muito confuso, e assim, eu como servidora, ex-servidora, né, do tribunal, sempre percebi uma questão com relação à comunicação no tribunal, e isso
isso restou prejudicado no âmbito do teletrabalho compulsório, né? Claro, porque se já era uma questão no presencial, passou, né, piorou mais ainda com o teletrabalho compulsório. Mas, assim, me surpreendeu a forma como eles tentaram redesenhar isso. Assim. Eu percebi uma facilidade, principalmente de quem tinha autonomia, né? Porque aí isso aí é outra questão, porque nem todo gestor dá autonomia ao trabalhador para redesenhar seu trabalho, né? Ou pelo menos para dar a sua opinião e tudo nessa tentativa de redesenhar. Mas eu percebi muito engajamento dos trabalhadores sem cargo de chefia nesse sentido e senti os gestores muito pressionados, porque eles ficaram pressionados pela alta administração, e aí quando eu falo alta administração, eu falo também das metas do TST, do CNJ, né? E também pelos servidores subordinados. Então, ficaram muito espremidos. Eu cheguei a coletar dados para fazer um terceiro estudo, que é sobre a gestão, sobre gestores especificamente, né? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta aí, se for. Está satisfeito, Fabiano? Mais do que satisfeito. Mais uma vez, fica meu parabéns pelo objeto. Acho muito importante e endosso aqui a relevância de temas como esse. Obrigado, Fabiano. Agora, então, passo a palavra para o nosso colega João Renda. João, muito obrigado pela sua presença, pela sua gentil participação. Por favor, pode colocar as suas impressões e suas perguntas. Eu agradeço à escola pelo generoso convite, cumprimento e saúdo todos os membros dessa mesa virtual, em especial a Lília, que apresenta essa pesquisa tão interessante, como o Fabiano destacou, uma pesquisa interdisciplinar, e é muito importante a gente fazer esse elo, essa ligação, né, entre a psicologia, o direito e a gestão, né, porque essa transição abrupta para o teletrabalho trouxe muitos desafios para nós também de gestão, tá? Para gestores ali das unidades do tribunal. E, embora o seu estudo de caso e a sua amostra tenha sido pequena, reduzida, foram 33 servidores, né, pelo que eu vi, a maioria mulheres, 20 mulheres, né, na descrição do teu trabalho, você teve um laboratório fantástico. Você pegou justamente aquele período de transição abrupta em 2020 e conseguiu ali utilizar um laboratório humano realmente muito rico em informações. Então, foi, né, muito pertinente mesmo e muito interessante essa tua pesquisa. Né, mais uma vez, eu né, dou os parabéns também e acho interessantíssima essa possibilidade de troca de ideias de forma interdisciplinar. O que eu queria pontuar, e você bem né, trouxe elementos positivos, e são muitos elementos positivos do teletrabalho, mas, como dizem os portugueses, não há bela sem senão. Né? Então, há sempre também os aspectos negativos. Né? Eu costumo brincar, a gente tem o foco ali no copo meio cheio, mas também tem um copo meio vazio. E, justamente, alguns desses pontos de dificuldade, você menciona, inclusive, né, as pessoas que têm uma dificuldade maior, né, têm, de certa forma, uma aptidão não tão apurada e uma capacidade não tão apurada para a sua própria autogestão. E isso é um problema. Né? Então, eu queria perguntar se, durante esse estudo, porque isso é interessante para o tribunal, nós fazemos fóruns de gestão judiciária e os juízes, muitas vezes, têm grande foco na atuação técnica, mas nós também, dentro de uma realidade administrativa no tribunal, precisamos atuar como gestores. Então, se você conseguiu apurar algumas estratégias, algumas práticas de gestão que tenham sido eficazes durante esse período de transição muito abrupta que ocorreu, né? Por exemplo, metas, né? Servidores aos quais foram submetidas metas, tantas decisões. Essa foi uma boa prática, essa foi uma prática, muitas vezes, que os submeteu a uma carga de estresse emocional ou algo do tipo. Como que você viu essa transição? Você mencionou muito a questão do WhatsApp, né? Eu mesmo confesso que, na minha realidade empírica, eu fazia muito uso
desse meio de comunicação para o WhatsApp. E depois eu comecei a aperfeiçoar, eu acho que de alguma forma consegui utilizar outros meios de comunicação, o Google Space, essas planilhas compartilháveis que muitas vezes vários servidores, né, a equipe toda pode acessar, mas cada um acessa no seu momento pessoal, e lá há uma distribuição de tarefas, há um fluxo de informações que não submete a essa instantaneidade, né, a qual todos nós somos submetidos nesse fluxo de informações frenético por aplicativo de mensagens como o WhatsApp, que é muito, como eu disse, instantâneo, né? Então, eu queria perguntar em relação a essas práticas, se você visualizou práticas positivas e também negativas, né? O que você visualizou nesse momento de transição abrupta? E aí, de certa forma, também aproveitando o ensejo das colocações que foram feitas pelo Fabiano, que você já começou também a dar algumas informações a esse respeito, eu queria perguntar se você notou alguma efetiva mudança na divisão do trabalho por gênero, né, por conta do teletrabalho. Porque numa sociedade de tradição patriarcal, o trabalho de cuidado é predominantemente atribuído às mulheres, enquanto o chamado trabalho, entre aspas, produtivo, né, é preponderantemente atribuído aos homens. Mas a transição abrupta para o teletrabalho e com os filhos também em casa, isso trouxe, de alguma maneira, uma necessidade de alteração abrupta desses estereótipos, né? Esse tema, inclusive, eu falo, dialoga com a minha pesquisa do meu doutorado, em que eu analiso as questões das licenças por nascimento ou adoção de filho ou filha, né? Hoje a gente tem um sistema em que no setor privado os homens têm 5 dias apenas, e as mulheres 120 dias, né? E mesmo os 120 das mulheres são um período, a meu ver, exíguo, né? Mas essa discrepância das licenças também reproduz aí uma tradição patriarcal. Então, queria pontuar essas duas questões, e só, por fim, como um bônus, como uma provocação, você pegou um momento muito interessante, um laboratório fantástico de uma transição abrupta, mas nós estamos vivendo, nesse momento, o movimento inverso também. Né? Nós estamos vivendo agora uma transição, só que não abrupta, mas uma transição gradativa, numa tentativa e, de certa forma, com grandes esforços e movimentos vindo de cima para baixo, de certa forma, da cúpula do judiciário mesmo, para as bases do judiciário, mas de transição ao presencial. Né? Então, eu gostaria só de perguntar, como um extra também, como que você vê nesse momento, e o contato com colegas, você certamente, mesmo depois de se aposentar, continua tendo muito contato com colegas aqui do TRT, que você é da casa, os impactos, você teve grande foco ali nos impactos, mas os impactos desse retorno, porque no momento em que todos nós já havíamos, de alguma maneira, recebido os pontos positivos e negativos do teletrabalho, tivemos que percorrer esse caminho inverso. Mas parabenizo, então, mais uma vez, por essa pesquisa brilhante, e agradeço à escola e parabenizo também a escola por abrir espaço para a divulgação de dados tão interessantes, tão relevantes para a nossa realidade de trabalho. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Muito obrigada, muito boas as perguntas também, como a do outro juiz. Essa questão da autogestão, ela acaba englobando várias questões, né? Uma delas é a questão da autonomia, porque para você fazer uma boa autogestão, você precisa ter uma certa autonomia. E aí eu notei, né, na minha pesquisa, que alguns gestores tiveram dificuldade de conceder essa autonomia para os servidores, ficaram muito apegados à questão do controle, se a pessoa estava trabalhando a jornada de 8 horas, 7 horas, né? Ou seja, 6 horas, o que fosse. Houve uma transição aí, mas depois, porque, na verdade, eu dei 3 cursos durante a pandemia. O de outubro foi o que eu utilizei, né, para a pesquisa, mas eu dei mais 2 cursos também nesse âmbito da gestão do teletrabalho, e aí deu para eu perceber um pouco essa transição, como é que foi acontecendo, né? E aí eu percebi no primeiro que teve alguns tiveram aqueles gestores, né, mais
controladores tiveram essa dificuldade na concessão da autonomia, e isso atrapalhou um pouco, inclusive para o próprio redesenho, como eu falei, né, na minha exposição, porque o redesenho acaba que precisa de que tenha um comportamento proativo, e se o gestor não concede autonomia, o servidor acaba ficando na retaguarda e ele não apresenta esse comportamento proativo. Mas aí, nessa questão da autogestão, aí tem aquela questão também, eu observo de um modo geral que o servidor público tem até uma certa organização, até porque se ele não tivesse uma certa disciplina e organização, ele não teria passado num concurso público, que exige muito essa disciplina e essa organização. Mas, ao longo desses 27 anos, eu tive vários colegas procrastinadores que tinham dificuldade, que você tinha que estar cobrando. Eu também fui gestora, fui diretora de vara durante 5 anos, fui secretária de audiência, então eu passei por várias experiências e que eu vi que tinham colegas assim, que essa dificuldade da autogestão. Então, isso também foi um desafio que se apresentou, mas eu confesso que me surpreendeu, eu achei que iríamos ter mais problemas com relação a isso. É claro que, considerando que a minha amostra foi pequena, e embora eu também tenha conversado com outras pessoas que não participaram diretamente da pesquisa, mas eu procurei me informar, né? Então, essa questão, ainda falando sobre essa questão da autogestão, uma das estratégias que a gente até falou no nosso curso foi a questão da técnica Pomodoro, não sei se vocês conhecem, né? Que é uma técnica também com objetivo, porque tinham questões de ergonomia e que as pessoas começaram a trabalhar sem limite, porque, como estavam em casa, perderam um pouco a noção do tempo, e aí trabalhavam acima da jornada. E aí a gente também orientou a utilizar essa técnica Pomodoro, é você trabalhar de 50 em 50 minutos, você fazer um intervalo. Então, assim, foram utilizadas várias técnicas, né, várias estratégias. Os alunos falaram sobre várias coisas ao longo do curso, inclusive que eles paravam, tinha gente que foi morar em casa para poder ter contato com a natureza, alguns começaram a fazer outros cursos, mas teve uma dificuldade, sim, com essa autogestão, justamente porque também houve uma dificuldade inicial na hora, né, de se adaptar mesmo a essa nova realidade. Muitos não tinham internet, alguns, né, não tinham internet, e aí foi um desafio para o gestor ajudar, então teve que ter muito suporte do gestor, principalmente, né, nessa tentativa. O tribunal também parece que emprestou equipamento, né? Parece não, eles relataram que alguns conseguiram emprestado equipamento para trabalhar em casa, e aí houve essa questão toda com relação à técnica Pomodoro, e outras estratégias também foram utilizadas, que agora não me recordo quais, mas cada grupo tinha diversas estratégias nesse sentido da autogestão. E o tribunal, além do meu curso de gestão do teletrabalho, também forneceu, possibilitou, né, a participação deles num curso voltado para essas habilidades socioemocionais. E aí tinha essa questão da gestão do tempo, da conciliação trabalho-família, vida pessoal, vida profissional. Foram possibilitados a participação. Não sei se atingiu a totalidade, porque meu curso, por exemplo, só podiam, o máximo eram 30 servidores. E aí sempre ultrapassava um pouco, a gente deixava participar e tudo, porque é um curso que tem debates, né, em fóruns. Se colocar muita gente, ele acaba sendo improdutivo. Então, mas o tribunal teve essa preocupação em possibilitar a participação em curso. Muitos relataram que fizeram curso por fora do tribunal, mesmo sem, né, a organização possibilitar, eles procuraram e conseguiram fazer curso também nesse sentido. Eles estavam bem interessados nessa questão das necessidades emocionais, dessas habilidades emocionais para se adaptar a esse novo contexto do teletrabalho compulsório. Com relação à coisa do gênero,
percebi assim, que a mulher tem já nato não, é até errado a gente falar isso, né? A mulher tem essa tendência a querer cuidar, né? E aí eu observava assim, que quando havia alguma questão, a gestora mulher acabava se comprometendo mais, de um modo geral, com as questões pessoais, né, dos subordinados. O que eu observei mais foi isso, assim. E aí isso acaba acarretando, né, o maior comprometimento e maiores dificuldades também, né, de separar o pessoal também do profissional, porque ela acaba se envolvendo em questões pessoais dos servidores que não estão afeta diretamente a sua responsabilidade profissional. Não sei se eu consegui responder aí os seus Está satisfeito, questionamentos. João? Foi ótimo, Lili. Muito obrigado pela sua participação. De fato, a gente vê que é um terreno com muito campo para exploração, né? Um tema que, como o João mesmo falou, a gente está oscilando agora de volta para o presencial, mas eu acredito que o uso de tecnologia, né? Ela veio para ficar e a gente tem que, de fato, começar a se debruçar com um pouquinho mais de cuidado, de profundidade sobre as repercussões que isso envolve, que isso gera na vida pessoal e profissional de todos nós. Então, mais uma vez, agradeço a participação. Fale, William. Desculpa, eu esqueci de falar sobre o último item que ele falou, sobre essa transição ao contrário agora, né? Pode Eu, na complementar se você verdade, quiser, não tem problema não, pode complementar. na verdade, eu acho que eu recebi várias reclamações com relação dos colegas, né, com relação a essa volta ao presencial. Claro que alguns preferem, né, sempre tem, como eu falei lá no início, os trabalhadores reagem diferentemente ao teletrabalho. Nem todo mundo nasceu para trabalhar em casa. Eu entendo que a maioria prefere o teletrabalho. E eu acho que, pelo menos na época que eu dei o curso, eu percebi que a produtividade até aumentou, né, com relação ao teletrabalho, no período do teletrabalho. Então, eu acho que o teletrabalho deve ser bem veiculado e aproveitado, né? E também eu acho que a gente não vai ter muita escolha daqui para frente, né? Agora, com o avanço da inteligência artificial e com tudo aí que a gente tem visto no avanço da tecnologia, eu acho que o trabalho, como indica, né? O trabalho remoto vai ser a modalidade mais utilizada no futuro. Então, eu acredito que, guardadas as devidas proporções e os casos especiais, né? Eu acho que o teletrabalho ainda pode ser bem utilizado. Há organizações que demonstram, né, que o teletrabalho ficou mais do que provado que ele pode ser utilizado para diferentes tarefas. Também essa questão da produtividade, que pode ser mantida ou até aumentada, e além dos outros benefícios que eu citei, né? Então, eu acho que, para isso, a organização vai ter que cuidar dos relacionamentos interpessoais, dessas questões negativas que a gente falou, né? E também de como as tarefas vão ser realizadas, né? O que sempre demanda, se for optado pelo teletrabalho, vai demandar um redesenho, né, da tarefa, dos relacionamentos, e também essa questão do fluxo de comunicação, né, que tem que ser sempre observado. Sim, de forma que a informação chegue para quem dela necessite. Então, é isso. Tá bom. Obrigado, Lilian. Obrigado mais uma vez ao Fabiano Fernandes Luzes, ao João Renda Leal Fernandes. Os dois são Fernandes, agora que eu reparei, rapaz. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a Lília Moreira Viana, né, pelo brilhante trabalho que ela produziu, pela motivação e pela continuidade da vida acadêmica, e, de fato, ela nos ajuda a compreender cada vez melhor o mundo em que a gente vive, sobretudo aqui o mundo do trabalho e da justiça do trabalho. Então, para quem nos assistiu até agora, agradeço a sua audiência e ressalto que esse programa ele fica gravado no canal do YouTube da Escola Judicial, fica disponível para todos que quiserem assistir em qualquer momento,
seja mais conveniente, né, e podem difundir e divulgar entre os colegas por aí. Gostaria também de agradecer a oportunidade, ao carinho e a atenção de vocês. Muito obrigado por me proporcionar essa possibilidade de apresentar minha pesquisa para o tribunal. Como eu falei no início, eu queria muito prestar contas, né, dessa pesquisa, porque o tribunal abriu as portas para poder fazer a pesquisa no seu âmbito, Tá e eu joia. fiquei muito satisfeita em poder Obrigado, participar. Muito Lívia. obrigada. Tá bom. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, gente.